Vocês gostam de treta? Eu não gosto de treta, mas eu acabo falando, né? Porque tá aí, afinal de contas. Tá, a nova treta do bodybuilding internacional envolve aqui Lee Haney, envolve Fouad Abiad, envolve Martin Fitzwater, envolve o Gilco lá, o cara das câmeras, e até o Phil Heath entrou na jogada pra meter a boca no bom sentido, né? O Phil não faria isso, não meteria a boca em ninguém nesse sentido que vocês estão pensando. Espero que não, né, Phil? Vamos lá. Mas aqui tá um post do Buys and Tries que replica aqui um comentário do Lee Haney, que ganhou 8 vezes o Mr. Olympia nos anos 80. Os anos 80, muita gente considera a Golden Era, era outro esporte, outros tempos, outra época. E a gente entende que os caras old school daquele momento, década de 80, até década de 90, às vezes eles têm uma grande dificuldade, na real, em entender o bodybuilding moderno, em entender os tempos modernos, em entender a rede social, em entender como tudo se desenvolve. E o Lee Haney fala pouco, ele não costuma falar. Mas não é um cara também que quando fala muita bobagem. Mas dessa vez aqui ele criou uma polêmica. Olha só, bodybuilding perdeu seu caminho, né? Saiu dos trilhos e perdeu seu apelo para a população em geral, para o grande público. E, cara, eu até discordo, eu acho que o bodybuilding aumentou o seu apelo pro grande público. Basta lembrar, quem tá na maromba aí faz tempo, eu treino há 30 anos. Comecei a treinar em 95, comecei a acompanhar o esporte em 97, por ali, 96. E não precisa ir muito longe, até 10 anos atrás, 8 anos atrás, era pouco comum você ver pessoas muito fortes na rua, você vê uns caras maiores na rua, mulher mais forte, era muito raro. E quando se via, chamava atenção. Então você via um bodybuilder, até um amador top, não precisava ser um cara muito grande. Eu, por exemplo, mesmo quando tava no meu melhor, nunca fui um cara muito grande e chamava um pouco de atenção na rua, as pessoas davam uma olhada. Imagina um cara maior, né? Um cara que competia, seco, chamava muito a atenção, sofria um preconceito, era complicado, não aparecia em lugar nenhum. Hoje as pessoas aceitam isso muito mais, entendem isso muito mais, tem muito mais gente forte circulando, é muito mais comum aparecer pessoas fortes aí atuando em comerciais, não nem falar de atletas, caras que são um pouco mais fortes, caras que treinam, que até podem competir. Eu acho que a cultura do bodybuilding, inclusive a cultura do bodybuilding, que é uma subcultura, uma cultura underground, ela meio que começa a se inserir muito mais na cultura pop, por exemplo. A gente tinha o Arnold nos filmes dos anos 80, 90, tinha o Stallone, mas hoje é muito mais comum você ter caras fortes nos filmes, você ter citações de bodybuilding em filmes, em séries, seja de um atleta, seja de uma pose, seja de alguma coisa assim. Então, na minha opinião, eu discordo aqui, com o maior respeito, né, do Lee Haney, não acho que esteja muito bem assim. E aí ele fala que ele não é mais mostrado como era no passado, com certeza, porque a maneira de mostrar as coisas hoje mudou, hoje a gente tem rede social, é aquela história dos caras old school, eles não entendem a nova maneira de comunicação, pra eles é complicado. Aí ele fala que um reset tem que ser feito antes que o nosso esporte se acabe, antes que ele quebre, etc. Entretanto, vamos manter viva aí as esperanças que as mudanças necessárias que serão feitas aí para o nosso esporte. Aí são duas maneiras de ver. O fitness lifestyle, o bodybuilding lifestyle, ele é mais disseminado, ele é mais popular, ele é mais aceito. O esporte em si, aí uma coisa é o estilo de vida, a cultura bodybuilder, tá, isso é muito mais disseminado, é muito mais aceito, não tem, os números estão aí pra mostrar. O esporte realmente, na minha opinião, eu falei isso no Junkyard Podcast ontem, o esporte realmente preocupa porque o modelo de negócios que é feito, quem sou eu pra falar, né, de modelo de negócio dos outros, mas é feito de um jeito, é chato de ver, que tem que ter muito atleta competindo no palco. Isso aí tira realmente o interesse do público. O público jovem não quer ver um show de 8 horas, não consegue nem ver um jogo de futebol de 1h30. Imagina um show de 8 horas. Então, essas mudanças eu concordo. Esse reset, da maneira como é feito o julgamento, como é organizado no campeonato, tem que mudar. Isso eu concordo com o Lee Haney. Aí, eu não sei, não dá pra discordar. Mas isso aqui gerou um negócio louco. O Fouad Abiad falou aqui, ó, o Samson Dauda é o físico mais similar ao Lee Haney, então eu não tenho certeza do que a gente tá falando aqui em reset. E aí a galera acho que entendeu errado. E aí que vem aquelas interpretações de rede social, a galera vem com tudo, com 2 pés no peito pra querer. Não, é óbvio, em termos de físico, é o que eu falei, não discordo do Lee Haney e não dá pra discordar do argumento do Fouad Abiad, são físicos muito similares, o Samson, enfim. Mas eu acho que não é disso que se trata. O Fouad continua aqui, ó, os caras não têm mais barrigão de grávida, eles são mais estéticos do que eles eram anos atrás, então o bodybuilding já teve o seu reset. E sim, acho que
que a parte de físicos teve, concorda. Então, assim, é aquele papo que tá meio que todo mundo concordando, mas de maneiras diferentes e com colocações diferentes, mas que a internet promove essa briga e todo mundo, apesar de concordar, começa a tretar. E aí, aquela história que todo mundo devia se unir, cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua proposta de melhorar, e não ficar brigando um com o outro. Não é isso que eu quis dizer, brigando, tá? Aí ele fala, ó, é mais popular do que jamais foi, tem a Classic Physique, etc, etc. Aí o Who is the Best Bodybuilder fez aqui esse post, né? O bodybuilding já teve um reset. O Martin Fitzwater falou assim, será que esse cara assistiu algum show nos últimos 5 anos? E aí eles estão, é aquela história, quando você fala bodybuilding, você engloba um cenário muito grande de coisas. É a cena de marketing, é o lifestyle, é o lado cultural, tem o lado do esporte, o lado do palco, o atleta em si, a evolução do físico em si. Então, cada um, acho que tá todo mundo concordando, mas não chegaram ao entendimento do que estão falando a mesma coisa aqui. O Gilco Productions, que é o cara que faz lá os vídeos muito foda, falou assim, ó, tem mais gente assistindo só os vídeos do Sam Sulek no YouTube do que tinha gente assistindo o bodybuilding na década inteira que ele competiu. Ou seja, resumindo, só o público do Sam Sulek hoje, pro Gilco Productions, é maior do que o público inteiro do bodybuilding nos anos 80. E dá pra se discutir, porque são milhões de pessoas, mas não tem como mensurar muito bem também. E ele fala que agora que a gente vive a Golden Era. Cara, é discutível, só que aí Phil Heath entra na conversa. E aí a treta, quando ele entra, a treta escala, né? Ele fala pro Gilco Productions, falou assim, eu retiraria esse comentário porque o Lee Haney estava num programa da ESPN durante uma década. E aí vamos quebrar isso aqui, o comentário ali, vamos parar aqui. Então o Gilco fala que tem muito mais gente hoje vendo o Sam Sulek do que tinha público nos anos 80, enquanto o Lee Haney competia, etc. O Phil joga ali um argumento que o Lee Haney tinha um programa na ESPN. Só que a gente sabe também que os canais de esporte, de TV a cabo, eles têm traço de audiência, não é uma TV aberta. Aí o Ibope, vamos dizer assim, a medição só começou a acontecer nos anos 2000, então não se tinha uma ideia precisa de quanta audiência tinha, mas quando começou-se a medir, se percebeu que canais como ESPN, por exemplo, tinham traços de audiência de menos 1 ponto. Então não dá pra dizer, mesmo assim, esse traço de audiência na TV a cabo ainda são milhões de pessoas. Então é um argumento que, assim, é difícil, a gente não tem dado pra comparar, mas eu acho que realmente foi um comentário que não sei se vem ao caso e se faz sentido, porque era outra época, era tudo diferente. E ele fala assim, mas você está falando do que o Lee Haney disse? Isso sim, é debatível, dá pra gente discutir, mas tentar cegamente quantificar a relevância não fica bem. E nem dá pra quantificar, né? Então é uma treta que tá aí, aquela história. Eu nem acho que deve ser uma treta, eu acho que tá todo mundo ali realmente meio que concordando, cada um usando o seu ponto de vista sobre o bodybuilding, cada um usando um campo do bodybuilding, e todo mundo no fim tinha que, na verdade, sentar numa mesa, tomar aí um shake junto, conversar e todo mundo se juntar para realmente melhorar as coisas. E, gente, eu quero falar aqui da Mr. Rice creme de arroz, a evolução do creme de arroz. Eu consumo creme de arroz há 12, 15 anos, comprava farinha de arroz no mercado, maior trabalho de fazer, não ficava tão bom. A Mr. Rice traz uma evolução. É um creme de arroz que fica mais gostoso, mais saboroso, mais cremoso, é mais fácil de preparar, é mais difícil de errar, é uma refeição sem glúten, é uma fonte de carbo de alta digestibilidade e rápida absorção para você que está num bulking e precisa comer muito, bater macro. Isso aqui é o negócio ideal para você fazer. Dá para comer salgado, dá para comer doce. O normal, o básico, é o doce, o mingauzinho de creme de arroz. Mas aqui no perfil da Mr. Rice você tem várias receitas e sugestões para fazer. Olha só. Isso aqui é interessante, hein? Waffle proteico de chocolate. Dá pra fazer um purezinho de arroz salgado também. Vale a pena conhecer mrrice.com.br. O cupom tá na descrição, tá aqui no QR Code. Não esquece, usa o meu cupom Chain pra ter um descontão. Espero vocês lá. Falei que o Brunão competindo no Legion tinha me pego de surpresa, porque o Rude Boy tinha falado que eles iam pra Toronto, etc. Mas que a gente não sabia muito bem ainda o que aconteceu, né? Por que eles tomaram a decisão. E eu falei assim, de repente o Rude Boy até faz um vídeo explicando porque eles decidiram fazer isso, e o Rude Boy fez, cara. Por isso que é bom o Rude Boy. O Rude Boy, ele já tá sempre pensando na frente e sempre trazendo essas informações aí, essa clareza. Isso ajuda muito no entendimento da estratégia, do que tá acontecendo. O Brunão puto ali esperando, hein, cara. Tá puto, tá ali, tô com uma fome do caramba. Vamos ver o que o Rude Boy falou. A gente era para ir para o Canadá, então mudamos de ideias
porque vimos que no calendário apareceu esse campeonato terreno. Não foi muito bem anunciado, mas de última hora nós conseguimos ver. Daí mudamos a trajetória, porque o Toronto vai ser só daqui a 2 semanas. Por que não fazer um campeonato entre? Porque é isso, podemos realmente melhorar alguns pontos do físico do Brunão. Eu tenho mais ou menos uma visão de algumas melhorias do físico do Brunão que podem ser ajustadas. Fazer um Brunão um pouco mais cheio, tentar manter a densidade, não perder os detalhes, isso é algo muito importante. Sabemos que tem atletas de nome nesse campeonato, mas, como vocês viram, estes campeonatos não têm adversário fácil. Todos os campeonatos estão grandes atletas e atletas de nome. É isso que ele falou, né, cara? Todos os campeonatos agora vão ter grandes atletas, grandes adversários, e eles querem ir pro Olímpia, então eles vão ter que vencer gente boa. Tem o Tony Burton, tem o Blessing, tem o Florian, mas eu acho que o Brunão, fazendo os ajustes, o Rude Boy falou também que pegaram feedback, que vão fazer os ajustes de acordo com o feedback também. O Brunão tem tudo pra ir muito bem nesse campeonato, brigar pelas primeiras colocações, e porque... Nossa, cara, eu já fui nesse aeroporto de Reno. Nossa, cara, que nostalgia que bateu agora. Tava eu, meu pai e meu irmão, quando eu fui competir aí. Puta merda. Mas eu acho que o Brunão pode brigar realmente por primeiras colocações e por título, inclusive. Vamos continuar acompanhando e torcendo muito aí pelo nosso time brasileiro. O Ruff Diesel tava na Inglaterra junto com o Giles Thomas e fez aí um podcast ao Giles aí. O Milos xingou o Giles, mas o Ruff não, cara. O Ruff foi de boa com ele. Fizeram um podcast e aí o Giles teve aquela história dele falar do Ramon, do Mike Sommerfeld de tudo, foi um corte, a gente trouxe aqui o vídeo completo pra vocês, e ali ele tava pedindo, o Giles pediu um top 3, e aí o Ruff deu um top 6, e o mais legal é que ele colocou um top 6 com 2 BR. Tem um outro BR além do Ramon que o Ruff respeita muito e que vê muito potencial, eu concordo com o Ruff, obviamente. Quando eu fiz o podcast com o Ruff em off, ele falou também muito bem desse cara. Vamos ver aqui o que ele disse. If I had to think of anyone else that could I'm a really big fan of this Brazilian guy named Matheus Menegachi. Okay. I think his structure is like amazing. He might need a little bit more size, a little bit better conditioning. So in this off season, we'll see. But I think he has probably the best potential coming up for sure. I can't picture him. Yeah, you have to see. He placed second behind Gabriel Zanca at the Texas Pro last year. I love Gabriel. I thought it could have went either way. I know everyone's saying Matt Grego. I personally like Menegachi or Logan a little bit more than Matt. Matt definitely has some crazy body parts, and you definitely got to keep him in the conversation. But in my top 4, I would say. E só para esclarecer e colocar um contexto aqui, ele fala o top 4, mas ele já tinha falado antes aqui, considerando ele, Ruff Diesel e Mike Sommerfeld como primeiro e segundo. Então, quando ele fala top 4, são os 4 caras que vão completar o top 6. Ele já tinha mencionado também o Josema, e agora ele cita esses outros nomes para completar esse grupo. Who did I say? Urs, Ramon, possibly Logan or Menegachi. Então vocês viram aí, né, o Ruff falando bastante aí, muito bem do Menegachi, falando muito bem do Ramon também, é legal ver isso. É aquela história, quando a gente fala dos brasileiros, pô, os caras estão puxando a sardinha pro brasileiro, é não sei o quê. Pô, a gente fala o que tá vendo ali no momento. Mas também, quando os gringos, quando um cara, inclusive, que compete contra o cara, que é o caso do Ruff, que vai enfrentar o Menegatti, fala bem desse jeito, a gente tem mais convicção de que ele está indo realmente bem. E eu acho que isso aqui é um grande impulso para o Menegatti, uma grande motivação para ele trabalhar mais duro ainda. Eu acredito sim que ele pode entrar nesse top 6 pelo potencial que ele tem, pela evolução que ele vem feito, pelo trabalho que ele vem fazendo. Se ele mantiver a cabeça no lugar, se ele mantiver a humildade, se ele mantiver trabalhando como ele vem trabalhando, na dele, focando nele, ele tem muito para ir bem e pegar top 6 e até quem sabe mais ainda, porque potencial ele tem. Mas eu quero a sua opinião, comenta aí para mim, vou ficando por aqui, já eu volto com mais vídeos, valeu!